Sejam muito bem-vindos ao Imobiliário de Verdade. E hoje o meu convidado especial é o Rômulo Paulo. Seja muito bem-vindo, Rômulo. Rômulo é empresário, corretor de imóveis, atuante no mercado imobiliário. Ele é especialista em conectar pessoas e fomentar negócios e eventos no mercado imobiliário, né? Se destaca por sua visão estratégica e experiência no setor e no desenvolvimento de pessoas. Ana, que prazer, que alegria receber esse convite de vocês, tá? Me sinto muito honrado nessa... Não vou falar horário, né? É bom não falar horário, né, Ana? Quem for ouvir, que escuta de manhã, tarde ou à noite, nós estamos num momento aqui atemporal. Então, me sinto muito honrado, uma conexão que a gente fez, fazendo jus ao que eu faço. Então, nossa conexão, nossa parceria através daquilo que eu acredito também. Eventos, negócios e parcerias. Mas muito feliz, tá, de estar com você aqui, o seu convite, e também do Júlio, que está por aqui entre nós. Muito obrigada, Rômulo. Então, falando, né, em relacionamento, conexões, você direcionou muito o seu papel para esse viés, assim, no mercado imobiliário. Como começou a sua trajetória no mercado imobiliário? Olha, para a gente falar do mercado imobiliário, Ana, eu preciso falar um pouco do meu início de vida. Eu sou um menino que, em casa, por exemplo, todos os meus irmãos são concursados ou estão dentro de uma prefeitura ou estão vinculados a empresas que têm plano de carreira. E eu sempre fui vendedor. Eu sempre vendia. Eu vendia em feira, eu vendia salgado, eu fazia uns negócios assim doido. Porque meu pai é comerciante, mas meus irmãos nenhum foram para a linha assim comercial. Todos eles foram para a linha de concurso ou estabilidade. E hoje eu sou mais, até no meu perfil do DISC, eu sou influente e dominante. Então, eu sou vendedor, conector de pessoas, eu gosto disso, está no meu perfil. E o mercado imobiliário, ele conecto com ele através da educação. Eu fui diretor de escola da Rede Objetivo de Ensino, né, que é uma rede muito forte em São Paulo. Trabalhei no Senai, no Senat. E dentro do Colégio Objetivo, os nossos gestores eram construtores. Eles tinham construtora. E ali eu participei daquela crise de 2014, senti na pele, até dentro da escola. Foi um movimento assim que movimentou muito essa conexão com o mercado imobiliário. E quando eu venho para Santa Catarina, eu venho de São Paulo para Santa Catarina, eu venho com treinamento de desenvolvimento para colaboradores, para empresários. Quem abriu a porta para mim? O mercado imobiliário. E aí eu fui acolhido em 2017 e desde lá estamos conectados aí no mercado imobiliário. Que ótimo. E o mercado imobiliário precisa muito, né? Exato. Porque a gente sabe que o papel do corretor de imóveis ele é de muita importância, relevância, porque ele trata com algo muito importante na vida das pessoas, né? Muitas delas é o sonho, o maior sonho do brasileiro é a casa própria. Justo. Então é de muita responsabilidade e nem todos os corretores têm a clareza do papel que eles têm na vida de uma pessoa, de uma família, que tem crenças, medos, expectativas, responsabilidades, e o corretor precisa cada vez mais estar preparado para conduzir o cliente para a melhor decisão, né, de compra de imóvel, porque o cliente ele é leigo, ele não conhece, ele precisa do profissional. Como em qualquer outra área, a gente precisa de profissionais especialistas justamente para dar segurança e tranquilidade. Exato. Como você vê hoje, os corretores estão buscando este conhecimento? O que você vê como maior necessidade nos corretores hoje, já que você trabalha muito nessa parte da educação? O corretor, assim, Ana, antigamente falava, né? Não deu certo na vida, torna-se um corretor. Hoje é diferente, tá? Hoje nós temos corretor de advogados, nós temos corretores que vêm de outros segmentos, tem psicólogos que viraram corretores e já vêm para trabalhar mais a gestão dos próprios corretores. Então, assim, hoje tem uma diversidade dentro do mercado. Mas o que eu sinto na grande massa é a ausência ou a não procura de capacitação, de fomentar conhecimento, principalmente conhecimento de crédito, conhecimento jurídico, que são conhecimentos mais de bastidor. Tá certo que ele é o vendedor, ele é o comercial, mas não adianta eu só trabalhar uma ponta e não tratar as pontas que me dá argumento de venda, investimentos, jurídico e assim por diante. Então, eu creio que hoje falta um pouco da proatividade. Existem muitos corretores ativos e muitos corretores passivos, que é os reativos, né? Ele só vai para o mercado depois que todo mundo vendeu, esse é o reativo.
E tem o ativo, que ele vai buscar um conhecimento, um negócio, ele vai, mas no final das contas ainda ele não performa. E tem o proativo, que ele quer saber de investimento, ele quer saber de finanças, ele quer saber de tudo, para quando ele sentar com o investidor ou com o pai de família, depende do cliente dele, ele tem argumentos para fazer um grande negócio. E é esse que se diferencia, né? Porque esta base traz autoconfiança, que por sua vez gera confiança e segurança para o cliente. Então, o que eu vejo também é que falta é a consciência do corretor da necessidade de buscar esse conhecimento. Eu reforço sempre da importância de ter um método, de atendimento e que o corretor precisa conhecer bem a jornada que esse cliente vai fazer para que ele possa dar tranquilidade, conectar com esse cliente, né? Gerar confiança. E como você bem disse, tem situações que não é ele que tem que ter, vamos dizer, o conhecimento profundo, como o crédito jurídico, mas ele tem que saber o momento adequado de trazer o especialista de crédito, de acionar o advogado especialista na área imobiliária. Ele tem que ter a sua equipe, assim como o médico tem a sua equipe médica, o corretor tem que ter a sua equipe de confiança, justamente para que ele tenha informação rápida e assertiva, segura, porque tem que ter essa relação de confiança, né? O corretor tem que poder confiar nos profissionais e é assim que ele agrega, e naturalmente isso, né, reverbera ali para o cliente que percebe isso. Além de que o diagnóstico certo também, buscar entender, então conectar, e tudo é sobre pessoas, né? Pessoas compram de pessoas, o corretor é uma pessoa que tem que entender o cliente, uma pessoa, e entender as necessidades dele, para que ele quer o imóvel, enfim. Então, essa busca realmente é essencial, mas tem corretores que ainda precisam despertar para a necessidade desse conhecimento, né? E aí o mercado vai ganhar, porque o mercado precisa de qualificação, o mercado precisa, porque o cliente final ele é vulnerável, né? O cliente final, ele não sabe, nem que não sabe, como eu digo, né? Sim. Eu até falo do corretor autônomo, fazendo um gancho que você está falando, Ana. O corretor autônomo, eu gosto do corretor autônomo, eu acho ele preparado, ele é um corretor empresário, ele é um cara que rompeu na vida e tal, mas eu gosto desse cara dentro de uma imobiliária. Eu gosto do corretor, para mim, ele tem que estar dentro de uma imobiliária. Justamente para quê? Para que tudo isso que nós estamos falando, ele não absorva sozinho. Você imagina um corretor autônomo absorvendo jurídico, absorvendo crédito, dando atenção para financiamento, fazendo tudo isso sozinho, investindo em ferramentas, fazendo tanta coisa, ele dá um pane, ele acaba não fazendo nada corretamente. Se ele está dentro de uma imobiliária, por exemplo, a imobiliária vinculada a uma empresa de crédito, então ela tem um suporte para dar para o corretor. Tem um jurídico que tem um suporte para dar para o corretor. Ele se sente acolhido, ou ele deve ser, nesse momento, acolhido por algo. Eu sinto que o corretor autônomo é muito solitário nesse quesito. A não ser que ele bate cartão em plantões, né, para ele viver essa conexão. Mas para ter todo esse suporte e multiplicar, é necessário ele estar dentro de uma imobiliária. Mas sabe, Rômulo, que eu vou te trazer uma informação que acontece conosco. Nós temos muitos corretores autônomos que tiveram a coragem de trabalhar sozinhos. Um desafio, né? Exato, porque ele tem que ser um líder, se liderar, se organizar, enfim. Mas eles fizeram isso contando com a nossa assessoria. Porque como nós temos um ecossistema de soluções, então ele precisa ver o imóvel, o comprador, enfim. Mas se ele tem isso, com o nosso ecossistema ele tem a aceleradora de crédito e tem assessoria jurídica. Sim, daí importante. Ele tem essa segurança, né? Que às vezes nem imobiliária dá. Porque deveria, como você disse, né? Todas as imobiliárias terem, mas nem todas têm também essa organização, essa clareza da necessidade dessa organização e principalmente, né, deste método para ajudar os corretores, porque espera-se que a imobiliária dê esse suporte, né? Tem umas que são muito boas nisso, mas tem algumas que ainda não perceberam a importância de ter esse controle, essa organização, esse direcionamento e esse suporte mais especializado para o cliente. Isso também é uma visão totalmente nossa, porque falando de dados, o americano ele é vinculado à imobiliária. O corretor americano ele se torna o corretor da família, só que ele sempre tem um suporte, uma estrutura por trás. Quando a gente vai para um lance mais assim, eu vou sozinho aqui e aí eu tenho suportes de várias empresas, show de bola. Mas se esse corretor autônomo ele vem para dentro de uma imobiliária e traz toda essa assessoria, por exemplo, no exemplo que a gente está dando aqui da ACMS,
que é fortíssima nisso. Imagina isso dentro de uma imobiliária. Não estou falando de um, eu estou falando de 5, 10 corretores. A multiplicação é diferente. Exato. É. E quando a imobiliária tem essa assessoria em crédito, ela também tem uma centralização das informações, porque aí já sabe, consegue ajudar num pós-vendas. Exato. Né? Quando tem assessoria, já tem um fluxo onde a imobiliária fica tranquila que a assessoria vai dar toda essa continuidade na mesma linha de atendimento ao cliente, de suporte, né? Então dá uma tranquilidade e um acompanhamento, porque a imobiliária tem a informação mais fácil. Exato. Né? Então os nossos parceiros são aqueles que realmente se preocupam com a melhor entrega para o cliente, porque sabem que nós vamos sequenciar o processo até o final e a imobiliária fica informada das etapas do processo e o corretor também. Então isso ajuda a dar um bom pós-vendas, né, para a venda do corretor e da imobiliária. Concordo. Então, toda a preocupação sempre é com a melhor entrega para o cliente final, porque, afinal de contas, as pessoas lembram de como elas se sentem em cada operação, né? Então, assim, mais do que o resultado de uma venda, é como ela se sentiu, porque é isso que ela vai lembrar. Né? O legado que se deixa nas pessoas. Então, é isso que ela vai lembrar. É o suporte que ela teve. Exatamente. E como ela se sentiu. Se ela se sentiu tranquila e segura, ela gostou, e aí ela recomenda. Exato. Que a melhor coisa é referenciar um profissional, né? É porque comprar, como o Darlan diz, que é um amigo nosso em comum, sócio nosso também, às vezes você vender uma vez pode ser um acidente. Mas quando a pessoa te recomenda, pode ter certeza que deu certo. Exatamente. Foi feito um bom trabalho, justamente, né? Foi feito um bom trabalho. trabalho. E foi visto valor nele. Justamente. Né? Porque o que precisa hoje para se diferenciar é ter valor na entrega e o outro perceber que é a experiência que ele tem. Exato. Né? E você vê os corretores buscando um pouco mais isso, você trabalha muito, né, nessa parte de lançamentos, acelerar lançamentos de empreendimentos imobiliários ou a finalização de vendas de empreendimento. Ali você acaba trabalhando mais com corretores que estão atuando na parte de planta, de lançamento, de, às vezes, como se diz, de papel. Né? Porque as pessoas não enxergam ainda o imóvel. Eu tenho 2 linhas, né, vinculadas a mim. Eu tenho uma linha de prontos, né, que, na verdade, eu tenho uma imobiliária que ela é autoridade em prontos, apesar dela vender lançamentos, certo? E é uma rede muito famosa, enfim, vocês possam falar aqui. Pode. É a Remax, então ela construiu uma história muito forte de prontos, mas ela vende muito lançamento. Ela só não grita, esse setor que deveria gritar. E eu tenho uma outra empresa, que é a Erst Negócios de Eventos, ela faz parte do Grupo E, que é um grupo que eu tenho com algumas empresas interligadas, e ela faz aceleração de vendas, lançamentos. E são nesses eventos ou nesses projetos que a gente abraça, seja acelerando ou estruturando a aceleração de venda desses lançamentos, que eu vejo que o corretor ele sabe pouco sobre investimento. Ele sabe pouco sobre fundos imobiliários, ele sabe pouco sobre um banco que vai financiar, sobre CRI, sobre todos esses detalhes pontuais. Cara, você fala com ele, ele se sente perdido. E aí que está o X da nossa conversa. O corretor ele precisa de informação. Então, o que a gente faz? Nós fazemos uma antecipação antes do lançamento ou pré-lançamento com essas informações. Qual que é a valorização, qual que é o fundo que está ali dando suporte, se tem RI ou não, o que vai fazer, o que não vai fazer, qual que é, entendeu? Toda a esteira, ele olha e fala, caramba, eu tenho argumentos para o investidor. Então, nós não entramos num negócio, Ana, que o corretor não esteja capacitado, porque senão eu tiro no pé. Não é só lançar, é preparar para o lançamento. É como eu digo, é um desserviço, porque se vai um corretor despreparado, ao invés de ajudar, pode atrapalhar, né? Certeza. Porque se ele não consegue entender os benefícios daquele produto que ele está vendendo, como a gente diz, né? Que é melhor, quem melhor vende é quem melhor compra. Exato. Então tem que comprar a ideia para vender, né? E aí ele realmente entendendo melhor, ele consegue até encontrar o comprador certo. Por que alguns vendem 10 unidades de lançamento e outros vendem 1 e outros não vendem nenhum? É justamente isso. Não mergulha no produto, não entende a necessidade, não sabe o perfil, persona. É tudo um contexto que parece que não faz sentido, mas faz total sentido. E como você consegue passar esse treinamento para eles? Assim, é uma sequência de momentos? É desafiador, né? É desafiador. A gente tem várias
técnicas, né, que nós fazemos. Tem algumas que é presencial dentro da própria consultora. Tem meetings através online, dá para fazer online. Tem várias estratégias. Há uma escolha, uma seleção desses profissionais? Ou é aberto? No primeiro momento, são corretores que atuam naquela região. Então, assim, já para nós é um tipo de filtro. E depois, na jornada, nós vamos ver quem que vai aderir, quem vai aderir o produto ou não. A gente coloca a força depois final nessa galera. E quais são os 3 principais erros que você vê nesses corretores que trabalham com lançamentos imobiliários? Poxa, é uma pergunta boa. Primeiro erro, não sabe prospectar. Porque assim, ó, a venda, Ana, imagina um funil, comigo aqui um funil, dividido em 3 partes. Topo de funil, meio de funil e final do funil, beleza? Então, vamos lá. O corretor, ele sabe colocar no topo. Ele enche. Patrocinado, ele faz isso, faz aquilo. Só que o negócio acontece no meio do funil. Entendeu? O meio do funil tem um negócio chamado briefing. Porque quando eu solto o cliente dentro do topo do funil, eu tenho que fazer agora um diagnóstico com ele. Que é o meio do funil que vende. E a maioria dos corretores, talvez seja os 3 primeiros erros, é isso. É colocar demais, fazer o brief de menos e, obviamente, que não tem venda. Então, eu acredito que é um dos pilares, talvez até o principal pilar, é eles alimentar demais e fazer o diagnóstico de menos. Porque a gente perde de fazer grandes negócios porque eu não conheço a personalidade do meu cliente. Eu não sei qual que é o potencial dele de compra. Porque às vezes o cliente acha que quer uma coisa e precisa de outra, ou ele precisa do direcionamento. É isso que eu gosto sempre de frisar. A importância de ter um método justamente para poder qualificar e para ajudar a tomar uma decisão. Sim. Porque esse momento ele é muito importante. Às vezes o cliente pensa que um tipo de produto é bom para ele como investimento e, de repente, o profissional que realmente tem segurança, sabe o que está fazendo, ele tem tranquilidade para dizer, o seu produto não é esse. Exato. É aquele. Exato. Mas é essa segurança que se busca, né? Exato. Que os corretores tenham. Porque muitos acabam muito afoitos. Meu Deus, surgiu o cliente, já vou, ele pediu isso, é isso que ele quer. Ele nem sabe se é isso que ele quer. Exato. E assim, o poder de compra do cliente, ele não é só hoje. Porque assim, a entrega do empreendimento vai ser daqui a 4 anos. Talvez ele tenha poder de compra hoje. Sabe que o corretor tem muito medo do pós-venda. Pós-venda assusta os corretores de imóveis. O bom vendedor, não. Por que assusta? Porque, às vezes, você vai falar, e aí, como é que está eu queria ajudar você a reestruturar o seu financeiro. Que você está precisando de alguma ajuda? Você teve alguma restrição? Esse acompanhamento é doloroso e ele pode até manifestar, cara, eu não quero mais o apartamento, a unidade que eu comprei. O medo do corretor é esse. Mas o pós-venda é o que faz continuamente ter venda. É o que conecta. Mano, é o que conecta, é o que faz dar mais negócio. E o corretor tem medo dessa segunda etapa. Eu digo, né, que o ideal é que se chegue ao ponto de ter o corretor de família. Exato. Né? Que se chegue ao ponto de ter essa conexão de confiança que já seja lembrado aquele profissional quando precisar de imóvel bom, eu tenho o fulano. Eu digo assim, ó, quando que o corretor zera o game, quando que ele de fato ele é um corretor conhecido, é quando as pessoas perguntam de imóveis para ele. Cara, viu, tem um imóvel aqui, cara, o que você acha? Ou viu, tem um fulano de tal ele querendo já vender. Tá sendo lembrado, não só visto, Exato, mas lembrado. Né? Esse é o zerou game. Ele pode botar força que agora todo mundo sabe que ele é corretor. Ou pelo menos uma grande parte sabe que ele é corretor. Quando passa a ser lembrado, Justamente. quer dizer que já gerou uma memória, tem uma certa conexão, e agora ele precisa corresponder com congruência, né? Exato. Tendo segurança para transmitir. Porque às vezes a gente vê pessoas que têm muito marketing, mas têm pouca base, pouco conhecimento, e logo ali aparece. Exatamente. Né? Não vai muito longe, assim, logo aparece. Então, realmente é essencial. E o meu propósito é justamente ver os corretores cada vez mais entendendo a necessidade que eles têm de se qualificar para transmitir essa segurança para o cliente e eles terem mais realização pessoal. Inclusive, né? Nessa conversa, a gente pode lançar um evento aí, para julho, uns 30 dias aí. O que tu acha? Vamos lançar um evento para nós educarmos, assim, não educarmos no sentido de que as pessoas não sabem, mas assim, trazer o máximo de informação possível num evento técnico, emocional, para dar esse equilíbrio. É porque, como eu digo, primeiro tem que despertar a necessidade. Exato. Né? Então, ele tem que entender a importância do seu papel. A partir disso, vai se abrir para o conhecimento.
E nós temos que fortalecer que pode, sim, é possível, que tem força para isso, que basta ter atitude, o querer para fazer diferença, porque muitas pessoas pensam que é só marketing. Exato. É só marketing, é só prospecção. Tá, e aí o cliente quer comprar, e agora? O que eu faço O que agora? eu faço? E Então, é uma dor que a maioria dos corretores tem. Quando eles chegam na parte de proposta, eles ligam para eu. Eu tenho meus corretores, né? Ô, Rômulo, o que eu faço agora? Mas caramba, Rômulo, você treina os corretores, você faz. Cara, mas é uma. Como que eu posso dizer assim? É um drive. Vamos usar essa palavra, né? É um drive instalado que precisa trocar. Porque há uma insegurança, e por mais que você treina, você traz a mensagem, cara, até no meu time tem isso. Entendeu? E são times, pessoas treinadas, geral. Exato. A gente vê profissionais mais antigos que também não têm, seja porque acabaram não exercitando muito porque delegam para o gestor. Exato. Porque boa parte dos corretores que trabalham, principalmente prontos, eles buscam o fechamento e depois delegam vamos dizer, a formalização, o fechamento, né, os últimos detalhes para o gestor. Mas é importante que o corretor tenha segurança, porque até para receber uma proposta tem que ajudar no alinhamento. Sim. O comprador está fazendo uma proposta. Como ele vai pagar? Tem que ter clareza. Às vezes o corretor não quer perguntar nada. Nem se ele já tem o dinheiro disponível, se está vindo da venda de um outro imóvel, se ele precisa financiar, se não aprovou ainda o crédito, é preciso aprovar. Recurso do fundo de garantia, será que ele preenche os requisitos para utilizar? O corretor não sabe perguntar isso. E aí está sujeito a vir uma proposta equivocada que, se tivesse sido bem conduzida, o negócio todo fluiria muito melhor e, às vezes, até deixa de acontecer por um mau diagnóstico no princípio. Né? Nós, eu digo, a classe do corretor, valida muito o cliente pela crença nossa mesmo. A maioria dos vendedores deixa de vender porque ele é escasso. Essa é uma dor muito forte. E quando eu olho para dentro de uma imobiliária, por exemplo, nós temos lá a galera que é do estratégico, que são os donos, que não deveriam vender, né, deveriam ter mais estratégias para o negócio, ou sentar na mesa só na hora do fechamento. Ok. Aí vem o tático, que é o gerente, que é o cara que treina, que também o gerente não vende. O gerente, ele dá suporte. Exato. Isso é uma linha de pensamento minha, ok? E muita gente, muitos grandes players pensam dessa forma. Porque como é que o meu gerente e o proprietário vai concorrer justamente com o corretor? Claro, se o corretor é muito ruim, ele não é nem para estar lá. Porque se ele é ruim e o proprietário está vendendo, então o seu time está mal qualificado. Qualifica pessoas boas, paga melhor para ele, ele vai vender mais para você. É bem tranquilo, é bem simples assim. E aí vem o operacional, que é o corretor preparado. É o corretor que vai atender. O cliente da imobiliária, do estratégico, do proprietário, é o corretor. O cliente da imobiliária é o corretor. Primeiro cliente. Primeiro cliente. O segundo, o cliente do corretor é o comprador ou vendedor. Entendeu? Então, ele precisa ter esse suporte e essa clareza. E ele tem que estar preparado para isso. E, inclusive, tendo um método, como você disse, né? O diagnóstico é a primeira coisa. Primeira coisa, no diagnóstico vem qual é o objetivo da compra, qual é a situação da família naquele momento, qual é o projeto de futuro. Exato. Que eles já têm algum planejamento, se é para investir e como ele pretende pagar. Porque se é um imóvel pronto, ele já tem que concluir o pagamento. Se tem financiamento, primeiro de tudo aprova crédito. Exato. Porque aí o cliente fica com poder de compra e acelera muito um fechamento quando ele gosta do imóvel. Então, ao invés de sair olhando o imóvel e sem saber o poder de compra, primeiro conhecer a capacidade de pagamento para depois já encontrar um imóvel adequado. Porque se ele pensa num imóvel de maior valor, sai olhando e depois não consegue, ele não compra e o corretor não vende. Exato. Todo mundo perdeu tempo e gerou uma frustração para todo mundo, o que poderia ter sido evitado com uma condução adequada desde o princípio. Nós fechamos uma venda essa semana por adequação de balão. Sabe como? 4 balões, bem tradicional, 4 balões. Falei, nossa, cara, mas tem esses balões aí. Eu falei, mano, eu falei para ele desse jeito. Eu falei, mano, é o seguinte, presta bem atenção aqui. Peguei a calculadora, joguei o balão dele, dividi por meses. Falei, é isso aqui por mês que você vai ter que guardar. Ele falou, caramba, mano, não tinha olhado. Se você olha para o volume maior... Só mudei o ponto de vista, é o mesmo número, entendeu? Ele falou, cara, não tinha olhado para essa ótica. Eu falei, então, é possível, não é? Acabou fechando uma venda que não aconteceria, porque, de repente, o corretor que estava ali na ponta não teve... Então, assim, essa visão estratégica, essa visão mais criativa, esse olhar, né, que um conhecimento e uma base dá,
faz toda a diferença. Sim. E o cliente percebe e fica conectado para novos negócios. Ainda mais nessa região aqui que envolve muitos investidores, né? Exato. Aqui em Santa Catarina, a gente vê investidores de todo o Brasil e até de fora vindo. Então, quer dizer, se fizer uma boa fidelização, naturalmente fará novos negócios, Exato. porque aquele, né, cliente vai querer. É sobre isso, né? Eu tenho cliente de Orlando, por exemplo, o Luciano. Eu conheci ele numa conexão quando eu tinha um administrador de condomínio. Depois, na imobiliária, ajudei ele a vender o imóvel dele. Fizemos negócio juntos. Tenho a parceria com ele lá em Alfredo Wagner, num chalé que ele tá levantando, coisa mais linda. Nós estamos há 5 anos conectados. É conexão, tem que existir. Tem que existir. Mas e o que aconteceu? Em algum momento aconteceu o interesse genuíno de ajudar, Exato. a transparência, o outro percebeu, Exato. gerou a confiança, é o que mais precisa. Exato. Porque quem quer fazer investimento, o que ele mais quer é ter alguém levando para ele a oportunidade. Né? Então, se o Rômulo me chamar, eu sei que é coisa boa, porque eu confio nele. Então, é disso Exato. que o mundo precisa cada vez mais, né? Você tocou num ponto do balão. O balão são os reforços, Os reforços. né? Então, assim, quem compra na planta faz um fluxo de pagamento. Perfeito. Nesta região aqui, ainda é muito comum acontecer, inclusive, parcelamento pós-chaves. Perfeito. Né? O que a gente vê é que as construtoras estão sofrendo muito com isso. E estão querendo, inclusive, fazer um movimento para mudar essa realidade, né? Ô, Ana, eu faço aceleração de vendas. Tá, vamos lá. Eu tenho várias construtoras como cliente. E algumas delas, pós-chave, ainda tem fluxo direto e outras vão para banco. O que eu trago aqui, assim, agora eu tenho que ser neutro, né? E eu posso até estar cavando, assim, um problema. Mas todas aquelas que são pós-chave, que vai para banco, elas são estruturalmente saudáveis. Elas não andam desesperadas, Claro. entendeu? É uma coisa muito simples de entender. Claro, tem aquelas que vão sem o banco também, só que já estão há muito tempo no mercado, com solidez, conseguiu construir uma história, mas é tipo assim, ó, 60-40, 70-30. Quem tem financiamento aqui, banco, que é mais o norte aqui de Santa Catarina, que é a região de Itajaí, Navegantes, Sarras, Isso, Penha. que é o mais normal no Brasil afora, na Isso, verdade. Essa as região construtoras faz são todas diferença. saudáveis. Exato. Todas saudáveis. E aí, até te digo que essas que são fortes e que fazem o parcelamento direto, com certeza elas estão perdendo. Né? Elas estão sobrevivendo porque elas têm uma estrutura e uma base forte. Por quê? Quem faz CUB não consegue atualizar os insumos. Os insumos custam muito mais do que o CUB, entendeu? O CUB não está conseguindo atualizar. Então, a conta não vai fechar. Em algum momento, não vai fechar. E no resto do Brasil, em outras localidades, capitais, então sempre há a contratação do financiamento. Não tenho todo o dinheiro, então faz a contratação do financiamento. Né? A Importante. construtora não é banco. Né? Isso Então, aí. precisa do valor, vai para o banco. E para o cliente é muito bom, porque tem um monte de vantagens É indo a banco. diferente de um loteamento, que o loteamento ele faz uma carteira de cliente, aí sim, só que também é terra, só terra. Isso, não teve tanto custo, né? Justamente. É diferente. Agora, quando eu vou para um vertical, ou é uma outra pegada. É, exatamente. Então, assim, ó. É descapitalização, né? E além de tudo, é uma segurança para todo mundo. Porque Exato. quando vai a banco, já transfere o imóvel para o nome, não fica no nome da construtora. A construtora já recebe, porque ela fez todo o investimento para realizar quando o imóvel fica pronto. E, de repente, ela ainda continua recebendo aquele parcelamento. E esse parcelamento também, muitas vezes, dá inadimplência, gera inadimplência, porque tem os reforços, Justo. que às vezes o cliente se atrapalha, e já na posse gera um problema maior ainda para a construtora, né? Se ele fica inadimplente. Inclusive, é um tipo de produto, quando está financiado com a consultora, que ele vem, que está quase pronta a entrega, que ele ainda... o investidor ou o comprador até, ele comprou ali o segundo imóvel dele, ele quer na praia, ele está muito... um negócio muito apertado, por mais que ele tenha um valor interessante, a gente nem vai muito atrás. Por quê? É um tipo de negócio que vai frustrar as partes. Ele vai querer vender rápido, ele não vai querer perder o investimento dele, ele não quer fazer o financiamento, porque depois ele vai ter dificuldades de manter a longo prazo, porque vai atualizando isso, né? No final das contas, ele fica preso e alguns até perdem, né, o E faz bendito. distrato, né? Faz distrato, exatamente. Mas indo a banco, também para quem compra, é muito bom por vários aspectos. Além da parcela ficar mais baixa e previsível. Exato. Porque, né, se a tabela SAC, sistema de amortização constantemente. Além de fazer num prazo mais longo, que dependendo da idade da pessoa, pode fazer em até 35 anos Pois no é. residencial. Olha que maravilha.
Então, as parcelas são decrescentes. É poucos que vão comprar 3, 4 imóveis na vida. É poucos. Entendeu? A média do brasileiro. Para a média do brasileiro é poucos. Então, assim, compra já Exato, com segurança. segurança. Tem o seguro de vida embutido, que Deus livre acontecer alguma coisa, quita para a família. Exato. Né? Às vezes ele gasta muito menos fazendo a transferência através do financiamento do que comprando à vista. Exato. Né? Se fica o imóvel no nome da construtora, a construtora tem problemas jurídicos, naturalmente, aquele imóvel de quem é? Dona quem está no registro. É da construtora. Até que ele mostre que ele tem direitos sobre o imóvel, né? Então tem uma caminhada. Então, já passa o imóvel para o nome, tem a possibilidade dele vender também, ainda que esteja financiado. Quem vai comprar pode utilizar ou não o financiamento, inclusive de outro banco. Então, assim, tem várias vantagens para quem vai comprar e já transferir para o nome, né? Quem tem, por exemplo, as pessoas que moram no local, enfim, que podem utilizar o fundo de garantia, podem utilizar para amortizar o financiamento também a cada ano, a cada 2 anos, Sim. se quiser na parcela ou no saldo devedor. Então, assim, tem várias vantagens indo a banco, além da segurança jurídica. É bom para quem compra e é bom para quem vende. Justo. Porque já recebe, e esse é o justo, e esse é o melhor caminho. O mercado fica girando. Exatamente. O mercado fica girando. É Exato. simples de entender essa conta, Exato. né? A conta simples. Então, é uma coisa assim, muito cultural, que a gente vem ajudando para melhorar esse mercado, até para trazer ele deixando mais saudável. Exato. Né? Com uma credibilidade melhor, enfim. Mas, Rômulo, falando um pouco dos eventos, né? Então, os eventos vieram muito dessa sua veia educacional, que você tem até formação acadêmica de professor, Sou professor formado, tenho licenciatura em geografia, depois eu fiz MBA em gestão condominial, MBA em negócios imobiliários, mas eu tenho uma gama grande de cursos na educação. Exato. E aqui, no mercado imobiliário, então, você tem esse propósito educacional. Educacional. É porque, assim, eu acredito que toda a movimentação dos negócios que está o Rômulo envolvido tem que ter educacional, tem que ter a veia educacional, ok? Porque, assim, a educação, ela transforma o mundo, tá? Então, assim, é muito mais um propósito do que propriamente só o resultado financeiro. Então, assim, eu não faço educação somente no mercado imobiliário. Eu faço educação aonde eu estou fazendo educação. Eu estou dentro da igreja que eu cuido de jovens, estou fazendo educação. Estou em casa, estou fazendo educação. Tem pessoas que visitam pedem... As pessoas batem na porta de casa, amigos, Rômulo, preciso de um conselho, assim, é um tipo de educação, ok? Então, as pessoas me veem muito nessa linha, como é que eu posso dizer assim? Não é uma linha, é uma Na verdade, linha. já é um propósito. É um propósito, está no meu sangue. Tá? Exato. Exato. É que nem eu digo, né? Eu quero servir através do conhecimento. Eu servir. Isso, exatamente. Servir, ser útil. Ser né? útil, justamente. E Aí poder ajudar alguém. todo o lançamento que nós vamos fazer, ou evento educacional para transformar o corretor, porque a gente faz muito isso, né? Ou de algum outro grande player, que a minha agência também faz, eventos de outros grandes players, todos são voltados à transformação do corretor. Por que eu vejo isso? Por que eu gosto muito da conexão? Porque é importante a parceria no meio dos negócios. E o corretor ele é muito solitário, eu venho falando muito disso, né? O corretor ele é solitário, ele carrega muitos vícios, ele tem uma gama de problemas que ele causa por causa do acesso da mente dele. Não vende, a pessoa que não vende, ela gera frustrações e vai tendo uma cadeia. Então, por ele ser um pouco assim solitário, eu preciso criar movimentos, seja no movimento de venda ou seja no movimento só educacional, tem que ter o pilar E o que educacional. você acha que motiva mais o corretor a ir a um evento? É o network. É o network. Network. Se não for network... Não é exatamente a busca pelo conhecimento, o conhecimento ele só fica ali como um gatilho, um motivo. O conhecimento é um motivo. Porque assim, as palestras ela tem 1 hora, 50 minutos. E há estudos que o ser humano ele capta os primeiros 20 minutos, lá 25 minutos. Então, beleza. Se ele pegar 20 minutos de cada palestrante de insights para ele, está excelente. O importante é ele fazer um network depois. Essa é a pegada. Aproveitar o momento ali, né? Para trocas, conhecer pessoas. Mas muitos não entendem isso. Tem dificuldade de compreender mas isso. eu acho bem importante que eles possam aproveitar todo o evento, porque o conhecimento ele é essencial Não e tem que pode se isso. despertar isso, né? Da necessidade, do quanto eles ganham com isso.
Eu gosto da ideia de fazer parte de um movimento onde se mostre a necessidade deste aprendizado para essa qualificação, para que o corretor cada vez mais tenha na sua identidade, eu sou o corretor, eu tenho responsabilidade, né? Eu tenho vidas ali, que é a base, a segurança, né? O corretor de imóveis é um O maior ser humano. sonho. É um Isso. ser humano, precisa se desenvolver. Ele precisa se desenvolver, todo mundo. Eu não precisa. posso ser o Rômulo de 2025. Eu não posso ser o Rômulo 2024. Tem que ser uma versão nova. Tanto que é quem diga, né, que a gente possa ser 1% melhor a cada dia, Exatamente. né? Então a gente está sempre aquele trabalhando pra ditado, né? evoluir. Aquele provérbio chinês, né? Ontem melhor do que hoje. Hoje melhor do que ontem e amanhã E melhor do que hoje. Que assim seja. É isso aí, exato. é isso Então, aí. assim, o corretor precisa entender o papel que ele tem, a importância do papel que ele tem, a responsabilidade que ele tem. O Código Civil, inclusive, traz essa responsabilidade. E entendendo que, no momento que ele tiver essa busca e começar a perceber a evolução dele e como a qualidade dos atendimentos vão se transformando, a gente consegue ajudar a melhorar este mercado e ter mais autorrealização desse profissional, né? Eu penso assim que o corretor ele tem que ser desenvolvido toda hora, como pessoa, como o melhor pai, como o melhor marido, como o melhor vendedor, porque ele assim é um tipo de profissão que ele carrega várias profissões juntas. Não certificado, mas, por exemplo, hora ele tem que ser um psicólogo, hora ele tem que trata com pessoas, hora ele tem que trabalhar a parte jurídica, hora ele tem que... Só que ele não precisa ser profissional, ele precisa entender daquilo. Então, ele é um tipo de profissão, Ana, que eu olho assim e falo, cara, eu sou fã, eu sou corretor de imóveis, né? Eu vejo corretores falar assim, eu sou consultor de imóveis, eu sou assessor de imóveis, eu faço curadoria em imóveis, mas no final das contas, você é corretor de imóveis, irmão. Não tem como. E a gente quer cada vez mais ter um orgulho disso. E lógico, entendeu? essa Essa ideia. valorização da Tu é profissão. advogada. Isso. Você não encha a boca? Cara, eu sou professor. Isso. Eu sou A gente professor, tem eu que sou ter formado orgulho do que nisso, faz, claro. se realizar Mas eu sou com o que corretor faz. de imóveis, entendeu? Isso. Então a gente vê que está acontecendo mais uma valorização maior, as pessoas estão já assumindo, mas isso deveria ser muito mais. Porque, como tem pouca barreira de entrada, na verdade, tem pessoas que às vezes estão sendo, acham que vão, mas a pessoa tem que decidir. Tem que decidir. Tem que ter uma decisão Eu costumo dizer que não tem plano para que B. haja qualificação. O corretor ele não tem plano B. Ele pode fazer muitas coisas na corretagem. Ele pode ser um apresentador de produto, ele pode ser um corretor de call center, ele pode ser um vendedor de imóveis pronto, de lançamento, ele pode fazer mentoria, ele pode fazer 1 milhão de coisas, mas desde que ele seja corretor. Ele vista a camisa de corretor de imóveis. Isso, é que no momento que ele veste, ele se empodera Isso. e busca... Essa é a minha profissão, acabou. Exatamente. E busca e tem o reconhecimento. Exato. Naturalmente tem o reconhecimento, né? É isso. Então, assim, você é muito conhecido pelo network, Isso. pela rede, junto a corretores, construtoras. Até tem um ponto aqui, Ana, que na verdade eu faço mais netweaving do que, Eu ia mesmo do que chamar network. sobre isso. Por que eu faço mais netweaving? Eu vou dar um exemplo. Nós se conectamos há um bom tempo atrás, certo? Fizemos alguns anos atrás. E fizemos eventos juntos, tal. Aí passou o tempo, agora nós estamos vivendo um movimento, um clube, que nós estamos conectados, vivendo a mesma linha, tal. E percebe que dentro lá, eu conectei você com algumas pessoas. Você sabe, essa ponte não é network. Quando eu pego no braço da Ana, do Júlio, que está aqui com a gente também, e conecto você com uma pessoa, isso chama netweaving. Eu não estou interessado no que a Ana tem somente e nem o que o Jander, por exemplo, tem. E o negócio de vocês conversam muito, né? Eu junto os dois, eu sei que os dois juntos vai gerar alguma coisa que vai inserir eu. Isso é netweaving. O network, ele é assim, o network, você entra num lugar, eu quero conectar com a Ana, com o Júlio, porque eu sei que aqui eu vou construir alguma coisa, sou intencional nisso. O netweaving, não. Eu entro no espaço, falo com quem que eu vou conectar a Ana e com quem que eu vou conectar X para dar XY. Eu tiro o meu e conecto pessoas. Eu tenho prazer, eu sempre fiz isso com natureza desde menino. Mas isso fica mais fácil quando tu confia nas pessoas, né? Então, é uma porta, Exato, uma porta. Entendeu? Então você tem que ter confiança Exato. nas pontas para poder uni-las. Você né? precisa ter feito. Ter responsabilidade, isso. assim, o né? netweaving, eu creio assim, o network qualquer um faz. O netweaving é quando você tem validação.
É quando você confia nas pessoas, é um negócio mais gourmet, né? Tem esse nome, é mais... E que eu até diria os que grandes é essa negócios. confiança, Isso, né? a Então, você já tem confiança. uma confiança estabelecida Justamente. que naturalmente acelera tudo, inclusive sobe de nível, na verdade, Exato. a conexão que é feita, né? Eu falei para os meninos lá de Alphaville, o Davi, eu falei, Davi, você faz muito netweaving, você deveria bater nessa tecla. Por quê? O que ele faz? Eu acho tão bonito, cara. Você lembra do Davi, né? Ele pega o meu braço quando eu tô lá e fala, Rômulo, tem um cara para você conectar. Ele conecta eu com outra pessoa. E não tem nada a ver com ele. Ele é um closer, faz parte do CDV lá, né, do clube de vendas. E isso é um netweaving. E aí, com a gente aqui... Desinteressado, vamos Totalmente. dizer. Eu percebo que tem fit. Só que a todo momento, o que eu penso? Caramba, se der fit aqui, se der um negócio aqui, tá entrando dinheiro aqui, eu vou querer continuar aqui. Naturalmente, vamos servir ele de alguma forma. Então, é a mesma coisa para mim, eu penso dessa forma. E isso é ótimo, porque dá uma realização, né? Cara, é uma prazeroso. realização pessoal, Fazer exato, netweaving é prazeroso. Poder fazer diferença, né? Eu não faço mais faz parte hoje. de servir Isso. também. Eu faço o servir, Ana, ele é muito importante, gosto muito. Eu acho que é uma parte bíblica, né? Acho não, é uma parte bíblica que servir é maior quem serve do que quem está sendo servido, ok? E o que acontece? Quando eu olho para essa linha do servir, fazer o netweaving, o network, eu olho para que todos os empresários em geral deveriam fazer isso com maestria. Participar de clubes de negócio, participar de eventos. O tanto de negócio que sai, o tanto de negócio que eu estou fazendo só de estar no The Club, por exemplo, que muitas pessoas olham e falam, caramba, será? Mas entra, viva aquilo. Entendeu? É muito importante isso. E aí eu volto a dizer que é um outro nível onde as pessoas estão abertas e principalmente no ambiente de confiança. Exato. Né? Então, que tem uma certa validação já, e aí isso acelera muito a realização de negócios, porque, de certa forma, você já está validado por estar lá. Exatamente. Né? Então, isso eleva o nível e acelera... E portas que poderia ser fechada em um outro ambiente, lá elas se tornam mais fácil de abrir. Ou estão abertas já. As pessoas já estão com o mesmo propósito. Exato. Então, estão com o mesmo propósito de conectar verdadeiramente. Eu vou falar para você, nesse momento está acontecendo o encontro lá. Eu tô muito feliz de estar aqui e, ao mesmo tempo, de não estarmos lá, parece que fica um vazio. Porque aquele já faz parte do nosso movimento. Mas a gente tem escolhas, muitas vezes tem que fazer por justamente... Tem vários objetivos em andamento ao mesmo tempo. Né? Eu não fui dessa vez porque eu estou colhendo frutos. Então, através desse frutos, que é o meu trabalho que eu estou fazendo, e coincidiu também com o podcast aqui, então é tudo uma junção. É frutos do que a gente está buscando. Exatamente, mas está tudo andando. E a gente tem que estar sempre em movimento. Né? Movimento para agregar, movimento para evoluir, movimento para crescer, movimento para se desenvolver e ajudar os outros a se desenvolver. O meu pai fala assim, que água parada dá dengue, né? Vamos movimentar essas águas? Gostei, verdade. E o que você acha que é indispensável para os corretores nos próximos anos? Próximos anos, vamos lá. Conhecer o mercado, conhecer sobre economia, tá? Não ficar preso somente em política e futebol, não ficar falando de novela em ambiente de trabalho, coisas fúteis. É conhecer do mercado, é estudar, capacitação, busca conhecimento, não só dentro do mercado imobiliário, mas vai conhecer sobre saúde, vai conhecer sobre o mundo fitness, né? Vai conhecer o mundo fitness, vai buscar conhecimento de PNL, estudar sobre pessoas, né? Programação neurolinguística, vai por esse meio de capacitação. Tem um universo gigantesco de informações que ele pode agregar para se conectar melhor com as pessoas, mas que seja sempre de forma genuína e verdadeira, que as pessoas percebem isso, né? Mas existem técnicas, existem muitas coisas, inclusive, como você disse, outros ramos, enfim, para poder também conversar. Exato. Né? Perceber o que interessa aquela pessoa, com o que ela se importa, para ouvir ela, porque as pessoas gostam de ser ouvidas. Exato. Né? Então, interagir. Eu ainda falo que o corretor tem que estudar sobre IA, muito sobre IA. A IA é uma ferramenta maravilhosa, é um facilitador, ela não vai substituir o compromisso que você tem. Não pode substituir o compromisso que você tem, mas ela vai facilitar o tempo que você pouco tem,
que você recebe... eu não tenho tempo. As pessoas reclamam muito, eu não tenho tempo. Será que você não tem tempo? É só organizar, né? Uma IA que organiza, uma IA que faz uma apresentação. Cara, eu gosto muito. Eu costumo dizer que tempo é questão de prioridade. Prioridade, exato. Né? Porque se não deu tempo, não foi prioridade. Porque o que é prioridade, as pessoas se organizam, colocam numa agenda, Exato. né? E fazem acontecer. Então, o querer faz toda a diferença. Na verdade, tem pessoas que arrumam desculpas. Sim. Né? Então, tempo é questão de prioridade. Buscar se organizar e utilizar os recursos a seu favor, como uma IA, ou até mesmo criar processos, porque as pessoas têm que ter processos. Isso ajuda elas a se organizarem e toda organização também dá um ganho de tempo, né? O corretor não usa CRM. O corretor não usa uma ferramenta que dá para ele um suporte futuro. Então, assim, recurso. Então, eu converso com o cliente hoje, se eu faço um diagnóstico dele ali, faço os preenchimentos, quem é ele, onde ele mora, tudo certinho, qual que é a renda dele, daqui 6 meses ele pediu para entrar em contato com ele. Daqui 6 meses, Ana, tudo bem? Como é que está aí seu filho? Como é que está aquele assunto? Parece que foi ontem. Manter a conexão. Parece que foi ontem a nossa conversa. Caramba, esse cara é bom demais. Quero continuar conectado com esse cara, entendeu? E ser interessante sem ser interesseiro, mas Exato. se interessar pelo outro e manter o vínculo, né? Manter a relação viva. Exato. Né? De certa forma, não fica aquela ideia de, só me procura quando quer negócio. Isso é bem importante porque pessoas se relacionam com pessoas, pessoas compram de pessoas. Tudo são pessoas. Tudo são pessoas. Nós somos, quando entra em vendas, negociações, proposta, isso são meios para conectar as pessoas a algum propósito. Exato. Propósito de compra, propósito de venda, propósito de permuta, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Isso. Certo? E as pessoas precisam ter uma relação de confiança que é construída cada vez mais com o tempo. Tem gente que diz aquele, né, que tem que começar o junto um pouco, porque é uma forma de se conhecer. Exatamente. Né? Então, tem que dar tempo também de se conhecer e ir construindo. E as pessoas também vão ganhando confiança no momento que, poxa, tem congruência, posso confiar. Então, tem que dar um tempo para as pessoas se conhecerem também e aprofundar esse nível. Nós fizemos uma conexão lá atrás, né? E aí, dali, a gente conseguiu extrair evento, parceria, confiança. E aí, a gente começou a ter aqui um histórico. Exato. Aí eu começo a ver o histórico da Ana com o Júlio, que vocês andam muito juntos, né? Acho bonito isso. Vocês fazem um trabalho muito, muito agregado. Isso. Aí vocês vê o Rômulo fazendo a história dele, vai construindo a história. Daí, em um certo momento, a gente volta e conecta de novo. Quando a gente conecta, todo mundo cresceu, todo mundo evoluiu, não passou ninguém para trás, vencemos, entendeu? As pessoas querem continuar conectado com a gente porque a gente tem valor agregado no sentido que hoje é tão difícil ter um nome, certo? E é por esse motivo também que a gente vai conectar com pessoas que também do nosso perfil, da mesma linha, e é isso que as pessoas têm que buscar. Ter valor. Isso. Eu acredito muito que a gente se harmoniza com base nos valores. Então, com os mesmos valores, isso faz toda a diferença. E cada vez mais eu vejo as pessoas mais espiritualizadas. Exato. E, naturalmente, então, numa vibe, vamos dizer assim, né? Numa harmonia melhor e que acabam se conectando com mais profundidade, como o caso, né? Que nós, você, a Joyce, o Júlio. Então, a gente se conectou justamente alinhados nos valores. Exato. E o propósito de fazer o bem também, que une, né? O propósito de educar, o propósito de servir. Então, todos esses que também são valores que conversam entre si e se alinham. E aí, naturalmente, a gente também tem vontade de estar junto, de agregar para ganhar força e contribuir mais e mais, né? Sim, eu faço um trabalho dentro de clínicas de recuperação e a pessoa lá teve o seu problema, a sua recaída, né? E aí, quando ele chega dentro de uma clínica, ele chega para trabalhar a parte física, né? A parte da mente. Só que quando entra a espiritualidade, ele ressurge das cinzas. A espiritualidade é muito importante. E aqui nós estamos abrindo um leque aqui para falar que religião X, Y, cada um tem sua fé, sua crença, tudo bem. Mas quando a gente entra na espiritualização, a espiritualidade, para fazer o bem, para resgatar pessoas, para transformar equipes que estão para baixo, quando você entra para resgatar um colega que está perdido, entendeu? Cara...
E, Rômulo, Qual é o não é preço só disso? aquela pessoa que é beneficiada, porque as pessoas que convivem com Todo ela. mundo. Então, eu chego a me arrepiar. É forte. Porque, exato, entende? Quando você ajuda alguém, você não está ajudando só aquela pessoa. Você está colocando uma sementinha que vai ajudar sempre mais e mais, Sim. né? Então, é aquilo que vai espalhando o bem. Exato. E é disso que o mundo precisa. E é nessa linha que a gente quer trabalhar e agregar cada vez mais, né, pessoas e profissionais com esse propósito. Eu Assim. converso muito com os corretores e uma das táticas e técnicas que a gente usa, quando a gente se encontra para conversar, primeira coisa eu pergunto sobre ele. Como que é a vida dele, quem é ele, o que ele faz, o que ele de fazer, o porquê que ele não está fazendo. Depois a gente fala de negócio. Negócio é um motivo. Quando eu começo a ter escutativa, quando eu quero escutar a pessoa, o que ela tem para falar, o que ela tem ali para transbordar também, porque a gente, na verdade, assim, Ana, às vezes a gente acha que só nós que transbordamos. E quanto, na verdade, sempre há uma troca. O tempo todo há uma troca. Quantas pessoas trazem um insight que fala, mano, não pensei nisso, coisa linda isso aqui, olha que isso aqui vai transformar minha carreira. Entendeu? Aqui na minha jornada, se eu inserir isso aqui, eu vou dar um boom. Então, assim, quantas pessoas derramando em nós temos que fazer a mesma coisa nas pessoas. Exato, uma troca, né? Uma troca. É isso que eu sempre digo, e acho que a maior beleza de um time também é as cabeças diferentes. Exato. Cada um tem o seu mapa, né? Então, teve as suas vivências, tem um ponto de vista, e que a união desse ponto de vista faz com que se construa algo muito mais... melhor, novo, diferente, né? Então eu acho muito importante a escuta e ver o ponto de vista do outro, porque às vezes sobre uma mesma situação as pessoas têm pontos de vista diferentes. Exato. E isso é muito interessante. E essa é a riqueza que IA nenhuma vai conseguir superar. Exato, né? Exatamente, porque a IA ela é uma ferramenta. Exato, Isso mas para mim é muito claro. Essa visão nexual que o ser humano tem, de o Não poder tem. de ver... Esse tato, né? Exatamente. É o Então, tato. assim, e cada vez mais, ainda mais pós-pandemia, foi mais valorizado ainda o contato humano, humanizado, personalizado, né? O cuidado, a experiência. Aí se passou a ter um novo olhar sobre situações que antes eram corriqueiras, batidas. Trabalha enfim, muito então, hoje o deu mais valor. pertencimento. Exato. Trabalha as pessoas muito no pertencimento. A pessoa se sente pertencente àquilo. É gostoso isso, tá? Experiência, pertencimento, esse tato, o tete a tete. Nós estávamos muito mais valorizados. Mas, na sua visão, o que constrói uma carreira sólida no mercado imobiliário? O que ajuda a construir uma carreira sólida e uma diferenciação? É ter bons relacionamentos, tá? Certificar os seus negócios, ter que mostrar que você é bom naquilo. É bom não, tem que mostrar que você é ótimo naquilo. Né? Bom tem vários. E quando é ótimo? Quando é ótimo é quando você vira uma referência. Né? Por exemplo, eu conheço corretores que consegue vender grandes números de VGV, por exemplo, que eles se tornam referência para alguns corretores. Mas tem outros que não têm muito esses números altos, mas ele se torna também um cara ético, abre portas, é um cara que tem um nome com integridade, ele faz grandes negócios também, mas ele é um cara mais do bastidor, né? Então, para ter uma carreira sólida, é você não perder sua identidade. Carreira sólida é aquele que não perde a identidade. Essência. Se você não perdeu sua essência, a sua carreira está perfeita. Aí, números, ele vai acontecer. Vai ter dia que você vai estar no topo, vai ter dia que você não vai estar no topo. Mas desde que você continua sendo a mesma pessoa. E não é sendo a mesma pessoa de quando você começou. Não, porque a gente tem que ser tem que melhorando. Evoluir, né? Mas é que você não perca a sua essência, de fato. A sua identidade, quem você é, de onde você veio. E clareza de propósito, que eu acho que as pessoas têm que E você só vence, que acho que seria o último ponto, quando você leva pessoas com você. Aí você mudou o jogo, aí você zerou o game. Esse genuíno de ajudar, de somar, de contribuir. Fala, cara, eu venci, eu continuo aqui e tal, ou vem comigo. Vem comigo, cabe você. Né? Maravilha. Eu acho que é isso daí. Como a gente já falou, então, mais do que vender, o imóvel fala de pessoas, né? Eu sempre digo que quando se fala em intermediação imobiliária, não vem primeiro imóvel, tem que vir primeiro pessoas na mente. E pessoas lembram como são tratadas, querem poder confiar e acredito que a gente pode contribuir muito para que os corretores
passem a se abrir para esse entendimento da necessidade de se qualificar mais, recebam e busquem esse conhecimento para justamente ter mais autoconfiança e transmitir confiança e segurança para o cliente e fidelizar clientes, que eu acho que é isso que dá também uma regularidade de receita para o corretor, né? Essa regularidade de vendas vem com uma fidelização, porque ainda mais aqui na região, que as pessoas trabalham muito com investidores, se tiver uma carteira fidelizada, ele consegue ter renda recorrente, né? Depende do produto. O corretor que tem uma carteira, ele nada de braçada, né, Ana? Ele nada de braçada. Por isso que é importante você ter uma carteira. E nas maiorias das carteiras que você constrói, nem sempre é sobre imóveis. Entendeu? Você faz carteiras com conteúdo, com acesso a network, eventos sociais, confrarias. Eu fiz uma parceria dentro de uma confraria que foi gigante. E eu não conhecia essa pessoa. Fui convidado pela confraria, conectei com ela. Depois dessa conexão, pum, um negocião. E se eu não vou? Por isso o movimento, por isso Talvez é eu conseguiria esse número, mas muito mais lá na frente. Entende? Mas você se movimentou, você buscou, e é isso que as pessoas precisam fazer. Estar sempre buscando o seu progresso e, nesta evolução, naturalmente, vai encontrando pessoas que, por alguma razão, porque todo mundo, ninguém se encontra por acaso, né? Exato. Tudo tem um porquê, todo mundo tem um porquê. E aí, dá mais chance de ter progresso também, né? Através das pessoas, do crescimento. Rômulo, muito boa a nossa conversa. Passou rápido, mas muita o nosso coisa tempo aqui aí está acabando. Vai rápido, vai rápido. E eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, a nossa conversa. Eu sou grato. Tenho certeza que a gente vai juntos ainda mais contribuir com outras pessoas, né? Para esse desenvolvimento, para esta educação, porque o mercado todo ganha, além dos profissionais corretores, né, terem mais autorrealização, os clientes também ficam mais satisfeitos e esse é o nosso propósito, de somar no mundo, né? Perfeito, Ana. E nessa esteira eu gostaria de perguntar, Rômulo, para a gente encerrar, como você quer ser lembrado pelas pessoas? Olha só, eu tô com um parceiro, o nome dele é Edu Pedroso, você conhece o Edu Pedroso, e nós fizemos um remember da minha história. E, em cima disso, saiu aonde eu gostaria. Eu quero ser lembrado pela pessoa que conecta e multiplica na vida das pessoas. Por isso que eu acredito. Quem conecta, multiplica. E se tem algo que eu consiga fazer isso através do netweaving, conectando com pessoas. Então, quem conecta sempre vai multiplicar. Então, se eu conseguir fazer isso, continuar mantendo isso, eu vou zerar meu game. Você já fez muito isso e vai fazer muito Sim, mais. eu tenho prazer. Tenho Isso move o Rômulo, né? Parabéns. Obrigado. Isso é muito bom, porque realmente agrega no mundo, né? E, Ana, obrigado pelo convite. Você, o Júlio, vocês são pessoas importantes para nós nessa jornada. A Joyce mandou um abraço. Você não pôde estar com a gente aqui, eu gosto muito de ti. E eu creio que nós criamos agora um novo movimento. Santa Catarina vai conhecer esse movimento em poucos tempos que vão vir pela frente. Aí tem coisa boa vindo. Que assim seja. Amém. O nosso propósito Amém. é dos melhores. Amém. E Obrigado. a gente sabe que isso ajuda a acelerar as coisas, né? Porque o nosso interesse é genuíno de somar, de melhorar este mercado e sempre estar contribuindo. Muito obrigada, Rômulo. Obrigado a você. E vamos todos até o próximo episódio. Obrigada.